Vida de Santo Afonso Maria de Ligório, quarta e última parte. Em 1762, com seus 66 anos de idade, já adoentado, Afonso é nomeado bispo. Muitos tinham dito para ele, já tinham falado nesse chamado ao episcopado. Ele negou sempre dizendo que não tinha saúde para assumir mais, que a missão dele ia ser por ali, no meio dos pobres, ia ser naquele trabalho bonito de atender pessoas, mesmo com suas dores, suas doenças. Mas, consultado mais uma vez, ele acabou aceitando. Como ato de disponibilidade, porque vários chamados, vários convites, parecia que havia uma insistência de Deus e uma não abertura a essa insistência, a esse convite. Mais uma retirada, mais um êxodo na vida desse grande homem. Era preciso retirar-se agora dos seus congregados, seus primeiros colegas de missão. Era preciso se retirar do povo que tanto amava, do simples, dos pobres. Dessa vez ele sai de Scala e vai para outra cidadezinha chamada Santa Águeda dos Godos. Ali pastoreou a igreja local por 13 anos seguidos. Ainda foi bispo 13 anos. Ele chegava a administrar a diocese de cama. Da cama, ele despachava as coisas da diocese. Não estava aguentando mais. Mas mesmo assim organizou na diocese as missões gerais, aprofundou a formação do clero e envolveu todo o povo na solidariedade e no cuidado dos pobres, sobretudo durante a grande fome que sobreveio àquela região. Ele mesmo dava exemplos. Conta-se que ele chegava a vender móveis da casa episcopal para alimentar os pobres. Vendiam objetos de ouro, prata da diocese para alimentar os pobres. Claro que ele recebeu críticas por isso. E até hoje se recebe crítica àqueles que se dedicam à pobreza. Para que mexer com esse povo? Esse povo não presta. É gente vagabunda. Vai mexer com criminosos. Ora, gente. Alguém, se está na rua, não sei de que jeito for, mas se estiver na rua, já é carente. Ah, mas ele não precisa de alimentação. Às vezes não precisa de alimentação, mas precisa de uma palavra. Às vezes não precisa de uma palavra, mas precisa de um prato de comida. Às vezes não precisa de comida, porque todo mundo dá muita comida, mas ele precisa de um direcionamento psicológico, ou ele precisa de um trabalho espiritual.
São várias as carências. Quem somos nós para dizer que existe só um tipo de carência? Mas aquele é um enganador, é isso, aquilo, mas ele é carente de ética, de moral, de tudo isso. Por isso que ele engana. É o irmão que precisa. Pois é, Afonso deu o próprio exemplo como bispo. Eu fiz questão de modelar uma figura de Santo Afonso em alto relevo, das 4 que estão lá na paróquia. Uma delas eu criei, Santo Afonso acolhendo um pobre. Exatamente para mostrar essa igreja misericordiosa. Não é a igreja que fala dos pobres, é a igreja que vai ao encontro. Eu tenho certeza, meus irmãos e irmãs, se muita gente de gabinete, de mídia, de capas e batinas, fosse mesmo para o meio do povo, sentir o coração do povo, sentir o olhar de quem está na rua, não é quem vai para o confessionário, não, é quem está ali, ouvir a história dele. Eu tenho certeza que não falariam tanta bobagem. Eu tenho certeza que não condenariam tanto. Eu tenho certeza que não usavam tanto legalismo, a doutrina, para condenar. Quem sou eu para condenar o outro? Fulano pode comungar, fulano não pode. Essa separação aí, ela fere os corações. Fulano está em pecado. Eu não sei. Eu não convivo com aquela pessoa. Eu não converso com ela para saber da vida dela. É fácil condenar. Santo Afonso, confessor, que tanto atendeu essas pessoas simples com misericórdia. Diante de olhar de um penitente que está lá no fundo do poço, é difícil falar com ele, fica aí no poço, ou eu vou lhe afundar mais. Naquele momento, ele não precisa de leis teológicas, ele não precisa de normas doutrinárias. O que ele precisa é do abraço, é do amor. É isso que ele precisa. Assim era Dom Afonso. Mesmo diante das críticas, e com certeza foram críticas pesadas, porque se hoje se critica, eu ouvi um vídeo, assisti a um vídeo de alguém brigando contra a CNBB, pelas opções pelos pobres. Pessoa devota, dizendo, lá no Evangelho está dizendo, pobre sempre havereis entre vós. Para que cuidar de pobre? Nós temos que cuidar da salvação da alma para não ir para o inferno. Oh, meu Deus, medievalismo. Está preocupado é com o futuro depois da morte e não com a morte que se entranha na vida.
É nesse momento que nós devemos dizer: Santo Afonso, rogai por nós. Pois é, Santo Afonso Maria de Ligório, o grande pregador, o grande confessor e o grande cuidador dos pobres. Mas nós não somos de ferro, nós nos adoecemos, e foi o que aconteceu ainda mais com Santo Afonso, com o bispo Afonso. A doença vai piorando, o problema na coluna cervical vai piorando e o deixa totalmente corcunda, curvado, com o queixo quase encostando no peito, e alguém diz que encostava mesmo, a ponto de ferir o próprio peito com o queixo. Não dava conta de levantar a cabeça, curvado. Aquilo lhe trazia dores agudas, pouca mobilidade. Outras enfermidades, como artrose, foram lhe impedindo de andar, de caminhar, passou a se locomover em cadeira de rodas. E em 1775, aos 79 anos de idade, ele deixa a diocese, renuncia ao cargo e volta para o aconchego de sua congregação em Pagani. No aconchego da congregação, a própria congregação que criou, que ele deu também muitas dores de cabeça, trouxe-lhe muitos contratempos por causa de divisão dentro da própria congregação. São coisas humanas, mas que nós devemos cuidar delas para que não se transformem em feridas muito grandes. Já praticamente cego, surdo, continuou sua vida fecunda de oração e suavidade no Senhor. Não deixou de ser brincalhão, acolhedor, afetivo. Não deixou. Continuava no sofrimento e na bondade. Dores e mais dores terríveis. Seu alívio, além dos medicamentos, era ficar horas diante do crucifixo, associando a sua dor à dor de Cristo na cruz. Até que no dia 1º de agosto de 1787, com 91 anos de idade, falece piedosamente,
rodeado por seus co-irmãos de congregação. Faleceu. Faleceu Afonso. Partia assim o Redentor dos empobrecidos. Mas deixava consolidada a grande obra de Deus que lhe coube. A congregação do Santíssimo Redentor. Eram 12 horas quando ele morreu. Aquela congregação criada por ele, que começou com 3 pessoas além dele, 3 missionários, já tinha 183 religiosos. Morria Santo Afonso sem ver realizado o sonho de ver a congregação unificada. Naquela época havia 2 ramos, o de Nápoles e o dos estados pontifícios. Hoje a sua congregação se acha espalhada pelo mundo todo. Mas Santo Afonso não é um santo só dos redentoristas, enquanto grupo à parte, enquanto congregação. É um santo que inspira a todos nós na direção do cumprimento da obra de Jesus Cristo Redentor, sobretudo entre os mais esquecidos e abandonados. Tendo Maria, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, como incentivadora e socorro à nossa missão. Você que sofre, você que tem as mesmas dores, o mesmo sofrimento, a mesma angústia, busque neste santo uma força. Essa força que fazia com que ele olhasse profundamente o Cristo crucificado na cruz e buscava força para vencer, porque Jesus não ficou naquela cruz. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a dor. É o consolo, meu irmão, minha irmã. É aquele que desce das estrelas, aquele que desce das alturas, nasceu em Belém, assumindo, despojando-se de todo o seu poder e toda a sua glória, para se fazer uma criança. Essa era a devoção maior de Santo Afonso. O Cristo simples, pobre da manjedoura. Que ele via naquele Cristo pobre da manjedoura todos sofredores, todos os pequenos, todos os simples. E o Cristo sofrido da cruz, onde ele enxergava todos aqueles sofridos, os doentes, para que ele entregou a sua vida em primeiro lugar, depois de deixar toda a carreira da magistratura.
Primeira coisa que ele fez foi para o hospital ajudar a cuidar dos doentes. E ali também ele estava doente. E nesse momento de pandemia, nesse momento de tristeza, é que nós devemos fazer como Santo Afonso, olhar para o Cristo, mas olhar para o Cristo na cruz, com todas as suas dores, mas ultrapassar a cruz e lembrar que existe um universo maior e infinito, que é a ressurreição, que é a vitória. Meus irmãos, somos pessoas de vitória. Que Deus abençoe a todos vocês, sobretudo doentes. Você que está com a dor agora, busque força, força na sua fé. Você que está idoso e doente, busque força. E hoje, então, dia 1º de agosto, é dia de relembrar desta vida frutuosa no Senhor, através de Santo Afonso de Ligório. E nós podemos, então, todos juntos, como essas crianças que cantam, dizer: viva Santo Afonso! Viva Santo Afonso! Viva sempre entre nós! Amém.